Nosso entrevistado é médico formado pela FMJ com especialização em psiquiatria. Nosso convidado atua no CAPS há 12 anos. É filho de um grande médico lavrense. Estamos falando do médico Dr. Adalto Balbino Júnior. Bora conversar com ele hoje. Se liga! Agora sim, no Estúdio B, mudamos de estúdio. Doutor Adalto, doutora Priscila, já estavam no estúdio me esperando e eu estou aqui de volta no Estúdio B para bater um papo com eles, conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e falar sobre o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Lavras da Mangabeira, que neste mês as atenções se voltaram ainda mais para o CAPS, porque é através dele que nós temos aí todo um trabalho para essa questão da saúde mental, né? Primeiramente, agradecer a presença da Priscila e do doutor Adalto Balbino Júnior. Doutor Adalto, primeiro gostaria de... Foi duro trazer Adalto Balbino para cá. Faz tempo que a gente tenta trazer doutor Adalto Balbino para a gente bater um papo, conversar um pouquinho, falar sobre saúde mental de maneira particular, onde a área que ele atua. Doutor Adalto, boa noite, prazer estar lhe recebendo aqui no Bora Conversar. O prazer é todo meu, Paulo. Eu acredito que sim. Tá, né, Valdes? Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra participar do seu programa. Eu tenho uma relação muito boa com você, pessoal, então me sinto à vontade em vir. E em off eu já lhe falei que eu realmente não sou muito dado a entrevistas, eu não sei ter a desenvoltura que você tem como apresentador, mas eu acho que a causa, né, da saúde mental me obriga a vir. O Setembro Amarelo é um período em que o mundo todo fica voltado para questões muito importantes. O suicídio é um tema difícil de ser abordado, é um tema difícil para se falar, mas nós estamos aqui para isso, tá? Muito bem. Aqui conosco também a doutora Priscila Laurindo, ela é coordenadora do CAPS, aqui de Lavras da Mangabeira. Priscila, você já esteve aqui comigo, já conversou comigo uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Boa noite, Priscila. Boa noite a toda a população lavrense. E é muito bom falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama. E aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo é saúde mental. Eu amo o que faço. Estou há quase 7 anos na saúde mental. E eu acho que não foi eu que escolhi a saúde mental, foi a saúde mental quem me escolheu. E me sinto hoje honrada e privilegiada de estar aqui com vocês, falando um pouco desse Setembro Amarelo. Na verdade, o mês de Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio, mas todos os dias do ano é importante estarmos falando que devemos, sim, cuidar da nossa saúde mental. Muito bem. Doutor Adalto, o tema suicídio, ele é pouco abordado, né? Isso torna um pouco difícil até falar sobre ele. Agora, por que é tão difícil falar sobre esse tema chamado suicídio? Paulo Sérgio, eu acredito que seja tão difícil porque envolve dor e sofrimento, né? Então, não é fácil a gente falar de perda, não é fácil a gente falar de morte, né? Mas é um tema que tem que ser falado. A Organização Mundial de Saúde, eu vou trazer alguns poucos dados aqui para os telespectadores e para a minha coordenadora Priscila e para todos vocês, que exige que a gente fale para diminuir os números. Você já na sua vinheta, você colocou um dado que fala que no mundo ocorre a cada 40 segundos uma morte. Isso representa em torno de 800 mil mortes
no mundo, né, de pessoas por ano. E isso é um dado bem relevante. Mata né? mais do que a guerra, para Né? você ter uma Então, ideia. exige que a gente fale. Exige que a gente fale. No Brasil, por exemplo, morrem-se em torno de 32 pessoas por dia. Uma Isso é- pessoa a cada 45 minutos. né? Outro dado importante é que o suicídio é a segunda causa de morte em adultos jovens na faixa etária de 15 a 30 anos. Em 2015 e 2016 foi considerado a segunda e terceira causa de morte. Então, com esses dados, já mostra que a gente tem que falar, né? Mesmo sendo um assunto complexo, tabu, mas a gente deve falar, porque é através da comunicação, dos veículos de comunicação, que a gente tem a oportunidade de instruir, né? De mostrar quais são os sinais de alerta, de mostrar quais são os fatores de risco envolvidos para que a pessoa cometa o suicídio. Então, estamos aqui para isso, né? É possível falar, doutor Adalto, em algum tipo de prevenção ao suicídio dentro do âmbito familiar? Sim, com toda certeza. Se você me permitir, a gente pode deixar para falar de prevenção no final do programa. Pois não. Né? Porque existe, sim, diversas intervenções que a gente vai sugerir com base na literatura para que as pessoas sigam, né? Porque o suicídio pode ser evitado. Né? Então, antes de falar do suicídio, se você puder lançar a seguinte pergunta, talvez seja mais interessante. Pois então vamos falar dos sinais. A pergunta existem alguns sinais que se costuma apresentar que pode indicar a presença, por exemplo, de ideias suicidas, ao perceber se existiam esses sinais? Como nós, como familiares, tá dando, viu, velho? É melhor virar isso aqui. Como nós, familiares e amigos, podemos ajudar nessa questão? Com toda certeza. Paulo, eu acho que é por isso que eu lhe admiro. A gente não teve muito tempo, Priscila, para organizar, programar, planejar essa entrevista de hoje, mas suas perguntas estão dentro daquilo que nós devemos falar. Os sinais de alerta são fundamentais. E existem diversos tipos de sinais. Existem sinais verbais e comportamentais. Qualquer coisa, pode falar, né? Então, assim, os sinais de alerta verbais, você como um jornalista, Priscila como mãe, um agente de saúde na sua área de atuação, e toda a população, ela tem como perceber quando alguém menciona, verbaliza que quer morrer, que sente tristeza, que sente vazio, que dá sinais verbais de desesperança, de sentimento de culpa, de vergonha, de isolamento. Muitas vezes, se for o meu, eu troco aqui, Paulo. Não posso seguir? Então, assim, esses sinais de alerta verbais não vão estar muito claros. Geralmente, o paciente não diz abertamente, Paulo, que quer morrer, mas ele demonstra. Em algum momento da vida, você percebe que ele vai dando sinais de isolamento, de tristeza, de desesperança. E é aí onde nós atuamos, né? Porque o CAPS está de porta aberta para essas pessoas que demonstram sinais de doença. Né? E nos sinais de alerta comportamentais, a gente pode citar vários. Né? Algumas pessoas, principalmente adolescentes, eu acho que Priscila, como coordenadora do CAPS, tem visto muito isso, porque aumentou muito nossa demanda de adolescentes. E eles, geralmente, eles fazem planos, eles pesquisam no Google. Né? Então, isso são sinais de alerta comportamentais. Eles, geralmente, são adolescentes que se isolam. Eles são pessoas que estão, de alguma maneira,
buscando algo que eles não entendem, o comportamento deles chama a atenção. A automutilação, Priscila, é um comportamento que assim, é um sinal de alerta comportamental que chama a atenção. O uso de substâncias como álcool e drogas, né? Quando um pai percebe, quando a mãe, até em cidade pequena, a vizinhança, né, percebe, olha, aquela criança, aquele adolescente mudou. Né? Então, são sinais muito importantes. E pode falar, Priscila. Uma coisa bem básica que às vezes as pessoas podem perceber é a questão do autocuidado. Deixou gostava de se arrumar, gostava de se maquiar, já não faz mais isso, já não faz mais a unha, já não quer mais sair de casa como antes, perdeu os interesses. Antes gostava muito de praticar algum esporte, de repente não quer mais. São sinais de alerta assim sutis, mas que são sinais importantíssimos, né, doutor? Exatamente. Doutor Adalto, eu já falei sobre esses sinais, mas me fala dos distúrbios. Pronto. Os fatores de risco, né, que estão associados ao suicídio, uma das principais causas são os transtornos mentais. Né? Então, os transtornos mentais estão diretamente relacionados com o ato de cometer o suicídio. A depressão é a doença mental que tem uma maior prevalência no ato de cometer o suicídio, e o alcoolismo está pau a pau com a depressão. Então, existem vários aspectos sociais, comportamentais, que também estão relacionados como fatores de risco. Eu fiz uma colinha aqui para ficar um pouquinho mais didático, e eu posso citar vários, como, por exemplo, aspectos psicológicos. O que é que o telespectador que está em casa, a mãe, o pai, o irmão, os profissionais de saúde, de uma maneira geral, podem identificar nos aspectos psicológicos. Se a gente identificar que o indivíduo tem uma baixa resiliência para superar problemas, pessoas que que têm perdas recentes, seja de um emprego, seja também de um ente querido, ou uma separação, você sempre tem que ver como fator de risco, porque são aspectos psicológicos. Pessoas que têm uma personalidade impulsiva, com um humor mais instável, essas pessoas estão mais suscetíveis a cometerem suicídio. É muito comum na minha prática, eu acho que a coordenadora também já observou bastante, adolescentes com distúrbios e conflitos de identidade sexual, Paulo. A gente tem observado muito adolescente indo para o nosso serviço com ideia de morte, com pensamentos de morte, porque não conseguem conviver com preconceito, não conseguem viver, até mesmo com as próprias questões do descobrimento, né, dessas desordens nesse âmbito. Histórico de abuso físico e sexual na infância é um outro fator de risco que tem que ser levado em consideração, porque estão dentro desses aspectos psicológicos, né, como fatores. Nos aspectos sociais, a literatura está lá mostrando que o gênero masculino ele é bem mais prevalente do que o feminino para cometer o suicídio, numa proporção de 3:1. O homem morre mais de suicídio que a mulher. A mulher tenta mais do que o homem. Mas o homem, quando tenta, geralmente é assertivo. E é 3 vezes mais. Né? Então, é um fator de risco que a gente tem que mencionar. O fato só de você ser homem, já a estatística mostra que você está mais suscetível. A idade, como eu já falei antes, quem está nessa faixa etária de 15 a 30 anos e acima de 65 anos, é um público que a gente tem que ter uma atenção maior, porque essas duas faixas etárias são fatores de risco de suicídio. Pessoas separadas, viúvas, solteiras, elas estão mais suscetíveis e estão dentro desses aspectos sociais. Desempregados, aposentados,
populações especiais, como moradores de rua, imigrantes, indígenas, também estão mais suscetíveis. Uma outra população de pessoas que sofrem de dor, pessoas que têm AVC, pessoas que estão padecendo de alguma patologia que requer cuidados maiores de terceiro, tem que chamar atenção como fatores de risco também. E um último que está pau a pau com a depressão e com o alcoolismo, que são os mais importantes, é a pessoa já ter tentado suicídio. Então, é um fator de risco. Tentou suicídio, ele pode tentar novamente. E, por incrível que pareça, aqueles pacientes que estão saindo do hospital, eles tiveram internação psiquiátrica, a gente acredita que eles já estão bem, vão sair, mas quando saem, e às vezes até mesmo dentro do hospital, eles também podem cometer suicídio. Complicado, né? Então tem que ter atenção triplicada, não é redobrada não, é triplicada. Infelizmente. A família, principalmente, né? Tem que estar aí atento a esses pequenos detalhes. Eu queria lhe fazer, o doutor Adalto está há 12 anos no CAPS, né? Nós estamos num novo governo comandado por um jovem prefeito, chamado Ronaldo Pedrosa Lima, Ronaldo da Madeireira, que o doutor Adalto conhece muito bem. Como é que está na visão do médico? Hoje eu estive lá pela manhã com o Vallos. Vallos, nós temos imagens lá do CAPS, que nós fizemos. Enquanto o doutor Adalto atendia lá, a Priscila tinha os compromissos também, mas a gente deu uma olhada no CAPS, nós estamos vendo imagens do CAPS. Como é que o doutor Adalto hoje, como médico, avalia a estrutura do Centro Psicossocial aqui de Lavras da Mangabeira, na atual gestão? Sua pergunta é bastante importante, porque quando a gente tem a parceria dos gestores, né? Antes de falar um pouquinho disso, eu vou dar uma informação que é muito importante para a população em geral, para entender o que é o CAPS. O CAPS é um dispositivo de saúde, né, para tratar, para diagnosticar e reabilitar pessoas com transtornos mentais. Só que o CAPS não funciona sozinho. O CAPS necessita de outros dispositivos, né? A gente precisa da atenção básica, a gente precisa do hospital, a gente precisa da rede CAPS, que é constituída por CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD, CAPS infantil, residência terapêutica. E precisamos de CRAS, CREAS, Ministério Público, enfim, de diversos dispositivos. E, para responder sua pergunta, eu achei por bem falar desses dispositivos, porque eu, como médico, Priscila, como coordenadora do serviço, nós não fazemos absolutamente nada se não tivermos a parceria dos gestores. Então, eu estou extremamente satisfeito nessa gestão, porque não somente o prefeito Ronaldo, como toda a sua equipe, o seu secretariado, né, sua mãe, dona Carmelita, seu pai, sua esposa, eles têm sido de uma sensibilidade tremenda com o serviço. Como vocês estão vendo aí na imagem, ele melhorou a estrutura do serviço, né? Ele contratou, eu acho que Priscila pode falar um pouquinho melhor do que eu a respeito disso, mas ele contratou 7 profissionais, desses 5 são de nível superior, o qual eu mando um grande abraço para todos, porque nós temos atualmente um fonoaudiólogo, né, que é uma menina excepcional, uma doutora que tem dado uma contribuição muito boa no nosso serviço. Nayara Alencar, ela está atendendo um público que nunca tinha sido contemplado no CAPS, né? Como você bem disse, eu trabalho desde 2008 no CAPS de Lavras, né? Trabalhei na gestão da ex-prefeita, tenho um respeito e um carinho enorme por ela, todos sabem disso. Infelizmente, não pude participar da gestão do Dr. Tavinho, mas fui convidado e me sinto muito honrado, porque eu sei
que ele também deu continuidade ao trabalho, né, que nós iniciamos. E nessa, como eu estava dizendo, o Ronaldo contratou uma fonoaudióloga, uma psicopedagoga, né, que é a Leninha Belisário, que eu me dou muito bem, trabalha muito bem no serviço. Tem um terapeuta ocupacional, temos um terapeuta ocupacional, temos 2 farmacêuticas, né, no serviço, temos uma nova técnica de enfermagem, a Luciana Queiroz, e 2 monitores, não é isso, Priscila? Então, com uma equipe estruturada, né, nós aumentamos o número de pacientes. Eu acho que Priscila pode falar desses números aí, que eu acho que triplicaram, não foi, Priscila? E eu realmente estou muito satisfeito com o serviço. E é assim, a estrutura foi melhorada, né? Nós estamos vendo aí a estrutura aqui atrás de nós aqui, ó. Aí Na saúde mental, Paulo, a gente chama isso de atendimento humanizado. Vá falando aí, Priscila. Até porque quando você chega no serviço, não é só as paredes, não é só o lugar onde você chega, é onde você se sente acolhido, onde você se sente bem ao estar em um local. E essa foi uma das primeiras preocupações nossa quando a gente se mudou, de que a gente deixasse um local acolhedor e tirar aquela imagem de que um CAPS é um lugar para pessoas X ou pessoas que geralmente são colocadas e etiquetadas. E está sendo conquistas que eu fico muito contente e sempre até me emociono em falar, porque eu vejo que nós estamos caminhando e caminhando a passos largos. Porque podíamos estar em passos curtos, mas glória a Deus que estamos em passos largos. É verdade que nós temos mais de 2.000 prontuários. É prontuário que chama? Sim, Paulo, isso é um número interessante. Temos mais de 3.000? Prontuários ativos. Tem prontuários adormecidos, que são aqueles pacientes que estão bem, continuam sendo acompanhados pela unidade básica de saúde, mas temos prontuários ativos. E um número bastante expressivo de 9 usuários. Eu trouxe um dado bem importante. Nos 4 anos passados, nós abrimos, em média, 600 prontuários. No ano de 2021, até agosto, nós já abrimos 350 novos prontuários. E eu vi até algumas queixas de pessoas falando a respeito de psicotrópicos, e não teria nem como os números passados suprirem a necessidade dessa, tendo em vista que o número de pacientes aumentou, você viu. 600 em 4 anos, em apenas 7 meses, já abrimos 350 prontuários. Então, por aí a gente já tem uma base. No consolidado do mês de agosto, já foram 2.000 atendimentos, né, Priscila? Eu trouxe o dado da quantidade que nós já atendemos. Nós atendemos 2.964 pacientes de janeiro a agosto. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, doutor Adalto. A pandemia deu um up nisso aí? Com toda certeza, com toda certeza. Nós não paramos de atender, Paulo Sérgio. A pandemia, eu acho que é um tema muito importante. Eu me disponho a vir novamente aqui, eu já estou bem mais relaxado. Como eu tinha dito antes, eu não sei lidar muito com câmeras, mas a gente precisa falar de saúde. E a pandemia, ela mexeu imensamente na saúde mental de todos, né? O salto aí foi espetacular no mau sentido no mau mesmo. sentido, infelizmente, né? E o CAPS não fechou as portas. Nós estamos lá, trabalhando, acolhendo. Doutor Adalto atende de maneira humanizada, né? E quinta. Terça e quinta. Exato. Mas a equipe está lá todos os dias. E você tem hora para... Vou chamar de você, porque você é mais novo que eu. É você. Você tem hora para entrar, hora para sair. Rapaz, não temos não, viu? Porque é como a coordenadora está dizendo, a demanda triplicou, né? A gente até agradece a doutor Júnior, porque assim, são várias urgências. E é complicado colocar uma urgência para daqui 1 mês, 2 meses. Nós temos a agenda até janeiro já. E ele sempre se dispõe. A gente conversa e diz, doutor Júnior, é assim. Eles
vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Já teve dias de atender 30 pacientes. Num turno. Isso. Ô, Priscila, certo, nós vamos já passar aqui algumas mensagens que estão chegando, mas deixa eu só fazer esse questionamento aí. Vocês estão falando de atendimento, né? Estão falando de horário que chega e não tem hora para sair, né? Isso realmente é complicado, até porque, mas você tem que atender todo mundo, porque é um doente, é um paciente que necessita de uma atenção muito grande e, acima de tudo, de uma paciência. Onde é que o doutor Adalto Júnior arranjou tanta paciência? Na fé em Deus. Porque existem pacientes mais fortes, podemos assim Paulo dizer, Sérgio, mais Paulo imperativos. Sérgio, como a coordenadora disse no início aqui da fala dela, é missão, Paulo. A gente que escolhe estar numa área tão difícil, tão complexa como essa, se a gente não tiver a missão para cuidar do outro, né, para entender a dor do outro, o sofrimento do outro, a gente não consegue, né? Então, eu acredito que eu tenho a missão, né, de cuidar da saúde mental das pessoas. Eu tenho algumas tendências naturais da minha personalidade, né, de ser um pouco mais resiliente, um pouco mais sereno, sossegado, e isso facilita, né? Mas eu acho que é missão. Levou uma mãozadazinha de vez em quando? Várias. Doutor, daqui a pouquinho eu vou conversar com a doutora Priscila para falar sobre a questão dos medicamentos, que a gente é importante a gente falar sobre isso. Mas deixa eu ir às mensagens. Agora eu vou fazer igual o doutor Júnior, vou dar uma pescada aqui. Deixa eu puxar aqui no meu celular, que fica mais prático, e eu fico olhando também para a câmera, né? E a turma não fica... Paulo está olhando de lado, foi que houve, não sei o quê. A turma repara tudo, viu, doutor? O pessoal ligando aqui agora, aguenta só um minutinho aí. Cristiana Belo, uma boa noite, Cristiana. Tá ligado com a gente? Maria de Lourdes Almeida também. Daiane Cavalcante, Mães Azuis de Oroz, aí, falei delas, elas estão aqui ligadas com a gente também. Boa noite a todas. Boa noite. Vicente Machado, boa noite, estou assistindo o programa. Abraço, Vicente. Minelvina Souza, ligado também com a gente. André Bezerra, boa noite. Pessoal de Quitaiús, sempre ligado com a gente. Maria Socorro Marcos Souza, também ligado com a gente. André Bezerra, pessoal de Quitaiús, como eu falei. Valdinete Bispo, um abraço. Antônio Marcos Roldão. Boa noite, Paulo, Vaulos e todos os lavrenses. O Antônio Marcos é aquele que está lá em Minas, ou é em São Paulo, Vaulos? Sempre ligado com a gente. Eu me esqueço aqui onde é que ele fica. João Pedro Daniel, boa noite, sou de Oroz, sou autista, peço respeito aos autistas em Oroz. João Pedro, um abraço para você, obrigado por também estar ligado com a gente, é importante. Respeito é bom e a gente gosta, né, João? E ele não está só, né, Paulo? E ele não está só. Inclusive, na nossa programação, Paulo, do Setembro Amarelo, hoje foi a primeira exposição infantil. A inclusão começa na infância. E eu quero agradecer às Mães Azuis, que você acabou de falar de Oroz, que estava parabenizando o nosso serviço. Inclusão é um direito de todos. E começa dentro de casa. E tem mais gente aqui. Lene Franklin, nossa aluna arrasou. Tá falando da pequenininha aí que falou, né? Nelson Filho ligado com a gente. Márcia Bezerra, Lucivânia Leite, Arineide Leite, Ivoneida Alves. Rapaz, é gente para danar aqui. Rosa Maria, Rosinha lá de Quitaiús, Neta Ribeiro, boa noite a todos. Maria Ieda, agente comunitário de saúde. Roseli Bezerra Lúcio, eu acho que é isso. Boa noite, amigos de Lavras. Doutor Adalto Júnior e doutora Priscila, grandes profissionais. YouTube, o pessoal que está no YouTube, doutora Carmelita, sempre ligado com a gente. Um abraço, doutora. Boa noite. Luiz Gesso Shoa, boa noite, muito bom. Aqui ficamos bem informados. Parabéns, Paulo. Obrigado, Luiz. Hoje tem tricolor na parada, hein, Luiz? Neucília Crispim, boa noite, Neucília. Cadê o nosso... a nossa amiga Neucília? Cadê o nosso amigo Chico, né? E o nosso rapaz, está trabalhando bem. Leninha Belizar, ligado com a gente. Anne Raquel, Luiz Gerson Shoa,
Cadê a água? Fala sério. Aliás, daqui a pouquinho vamos falar sobre água, viu? Segura aí que tem muita coisa ainda. Luiz Lula, aboiador, ligado com a gente. Doutor Adalto Balbino Júnior, um grande abraço. Grande médico, Neucília Crispim. Professor Soluções, turminha que está ligado com a gente. Luciana Queiroz, Prego e a família toda ligado com a gente. Né? Mandando um abraço aí pro doutor Adalto. Só gente querida, né, Paulo? Luciana Queiroz. Grande abraço, minha amiga Luciana. Ansiosa pela fala aí do nosso médico humanitário, amigo profissional, competente e de quebra dos balbinos. Quem está falando é a Adriana. Adaíris Macedo, Adalto Júnior, grande ser humano. Não poderia ser diferente como médico, que Deus o ilumine sempre. Minha irmã. A gestão de tá de parabéns. É a doutora Adaíris, né? É, minha irmã. Ligado Obrigado, também com a gente. minha irmã. A Luciana Queiroz, coordenadora é show. A Maria Carmelita, grande médico, atencioso, gentil, muito amigo. Grande Anne abraço, Raquel. Carmelita. O Valdo já perdeu o resto dos cabelos dele aqui. Por causa do microfone aqui. Cleide Silva, boa noite a todos. Dupla de profissionais excelente. Dena Laurindo, parabéns para toda a equipe do CAPS pelo brilhante trabalho. É para mim, Valdo? Vou mudar aqui de microfone. Está aberto esse aqui? Deixa eu fechar o outro. Agora sim. Era o meu microfone que estava dando problema. Maria José está ligado com a gente. Dena Laurindo, parabéns para toda a equipe do CAPS pelo brilhante trabalho. Cícero Souza, parabéns a toda a equipe do CAPS. E tem gente aqui ainda, viu? Telvina Leite, Cícero Souza, Priscila é show, Jácila Macedo, doutora Jácila. Priscila maravilhosa, está dizendo ela. Maria José, a equipe do CAPS está fazendo um brilhante trabalho, parabéns. Fátima Cavalcante, boa noite. Luciana Queiroz, também já falei. Ezequiel toda Harrison. A equipe do CAPS, viu? Um abraço muito grande. Ezequiel, vocês são show. Ezequiel Harrison. Da Priscila é show. Deixa eu ver. Nayara Alencar, José Ivan, excelente médico, muito amigo. Parabenizo tê-lo na gestão do prefeito Ronaldo. Zé Ivan. Leonardo Fontes Balbino. Quem é? Meu irmão. Pai, eu sou irmão. Nayara Alencar, excelente médico, pessoa amiga. Shirley Benício, Shirley, companheiro nosso aqui. Ledevânia Macedo, tal pai, tal filho, amo todos. Grandes abraço, profissionais. Ledevânia. Leninha Belisário, grande ser humano, excelente profissional, doutor Adalto. Adriana Pereira, ligada com a gente, botou até o símbolozinho aí do Setembro Amarelo. Lívia Almeida, Pri, deve ser com você, Priscila, maravilhosa. Dani Araújo, essa minha cunhada é top, puxando aí, né? Parabéns, admiro demais. Igor Pereira, amo a equipe. Paz, é muita gente aqui. Claécia Cordeiro, em sintonia. Cleide, verdade, é um grande desafio e nós, quanto profissionais de saúde, precisamos estar atentos para agirmos em tempo hábil. Cleide Silva. Gerry Antônio, equipe do CAPS, comprometida com a população de Lavras. Parabéns na pessoa de Priscila e doutor Adalto Júnior. Rosa Moreira, Cícera Rodrigues, Rosana Moreira, Ismênia Lima, Neta Ribeiro. Vou parar aqui um pedacinho, porque senão nós vamos passar o dia todo dando alô aqui. Muito obrigada e um abraço para todos, viu? Priscila, me fale sobre medicamentos. Doutor Adalto consulta, faz todo o trabalho. E aí, na hora do medicamento? A gente é uma equipe, graças a Deus, muito alinhada. Antes até dos atendimentos de Dr. Júnior, a gente sempre faz um levantamento das medicações que a gente tem disponível. E, graças a Deus, agradecendo também ao nosso prefeito Ronaldo, que tem sido muito eficaz com essa questão de medicamentos. Eu posso citar um exemplo. A pregabalina, que é uma medicação que o Dr. Júnior até pode falar até com mais ênfase, que aumentou. Digamos que o que a gente tinha sido fornecido em 4 anos, nós já conseguimos ser fornecidos só durante o começo desse ano, porque o número de pessoas usando pregabalina aumentou bastante. E essas medicações não são só contempladas pela PPI, que são as compras pactuadas, que vêm pelo Estado. Também tem as compras extras do município. E a gente tem que parabenizar o nosso prefeito, enquanto a isso, porque realmente ele está fazendo o seu melhor e não está deixando a farmácia do CAPS desabastecida, como muitos querem acreditarem nisso. Muito pelo contrário. A gente tem um número muito crescente de pacientes, como já foi mencionado, e mesmo com esse número crescente,
a gente consegue observar que a demanda das medicações eles estão sempre comprando, mesmo sabendo que a PPI demora um pouquinho, tem sempre as compras extras. Eu sei que é muito complicado. Eu recebi da Priscila uma relação de medicamento, de nomes. Até os nomes são difíceis de se falar, né? Então eu disse, não, bota só aí na tela aí esses nomes, eu não vou ler esses nomes não, porque só o doutor Adalto e a Priscila conhecem todos eles. E é claro, aquelas pessoas que tomam, né? Que são pacientes e que tomam esses medicamentos. Mas são muitos os medicamentos, certo? Doutor Adalto, eu sei que o nosso tempo é curto e nós temos aqui muita coisa ainda hoje no programa, mas eu gostaria de voltar àquela segunda pergunta. Isso, né? de prevenção. É possível prevenir? É possível ter prevenção com relação a suicídio? Com toda certeza, Paulo. E o suicídio ele pode ser evitado e existem intervenções para isso. Então, a gente deixou por último porque, como eu falei lá nos fatores de risco, eu citei que os transtornos mentais estão envolvidos nas principais causas, né? Então, se a gente identificar e tratar as principais doenças, então a gente já está prevenindo. Por isso que nós estamos aqui hoje, para falar de depressão, que é uma das principais causas, e o alcoolismo. Então, quando a gente vai nos veículos de comunicação fazer o que nós estamos fazendo hoje, nós já estamos fazendo prevenção, né? Educação em saúde, como a coordenadora está chamando minha atenção. Então, passar informações verdadeiras, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu acho que é importantíssimo como meio de prevenir, né, as doenças e, consequentemente, o suicídio. Outra forma é fortalecer os fatores de proteção, que são o lazer, o esporte. A gente encoraja todos os pacientes que vão para a gente, que geralmente... Um xadrezinho, um dominó. Qualquer tipo de esporte, né? Esses esportes que você está citando mexem com a inteligência, com o raciocínio, né? Os esportes físicos, a caminhada, a academia, né? Os exercícios aeróbicos, eles são comprovados cientificamente que você tem alterações de neurotransmissores, você tem melhora, né, de serotonina no organismo. Então, a gente tem que estimular, a gente tem que incentivar a religião. Eu não estou aqui defendendo crenças, né, e nem indicando qual a religião, mas já tem estudos, eu que sou uma pessoa espiritualizada, eu tenho que mencionar que é o que me sustenta. Você me perguntou, Adalto Júnior, o que é que lhe sustenta lá? O que é que faz com que você aguente? A parte espiritual, ela é fundamental como fator de proteção. Então, a gente previne quando a gente tem fé em algo. Quando a gente fala com algum paciente na questão da triagem, eu sempre gosto de mencionar para eles que tem 3 coisas que são super importantes, que são seguir o projeto terapêutico, se o médico passar uma medicação, fazer o uso da medicação direitinho, se vai ter acompanhamento com o psicólogo, vir para as terapias, seguir o projeto terapêutico, ter o apoio da família e uma espiritualidade. Isso são 3 coisas que a gente consegue ver o sucesso e que aquele paciente realmente sai daquele estado em que se encontrou. Tem pacientes que depois de 6 meses a gente tem um prazer, o olho da gente brilha a olhar e a gente lembra, meu Deus, como foi importante. Eu conversando com o doutor Adalto Júnior, aqui sentado, conversando aqui em off, nessa semana, a gente falando da vida e conversando e tudo mais, tal, ele dizendo da alegria quando ele medica, né, alguém e que as pessoas voltam lá e dizem que o paciente está excelente, que o paciente melhorou muito. Isso dá uma satisfação muito grande para um profissional, né? É muito gratificante, Paulo Sérgio. E eu acho que não tem preço, né? Não tem preço. Porque a gente, quando se forma em medicina, que é uma das classes, das categorias profissionais assim, mais elitizadas, né? A gente tem a oportunidade de morar na capital,
a gente tem a oportunidade de viver nos grandes centros, onde tem mais recursos. Mas eu, assim como meu pai, eu escolhi vir para o interior por isso. Porque eu acredito que é muito mais gratificante a gente desempenhar o trabalho da gente com humanidade e para ver isso do que para acumular bens, para acumular, né? Não tem bem maior do que você ver uma pessoa que chegou em episódio depressivo grave e foi evoluindo, né? E voltando para moderado, para leve e ficando em remissão. Não tem preço. Um exemplo bem interessante, Paulo Sérgio, que ele não vai querer mencionar, mas eu vou. Questão de paciente que a gente fazia visita que estava em cárcere privado. E, às vezes, a gente vai fazer a visita que vê aquele paciente banhado, bonitinho, sentado na calçada. É um alento para o coração que só quem trabalha com saúde mental pode dizer. Pois bem, eu poderia passar a noite, o dia, a madrugada todinha batendo papo. Aliás, com Adalto Júnior não falta conversa, não. Aqui, tome conversa. Deixa eu mandar um abraço para sua mãe. Nós falamos do seu pai, minha mãe. Né? Falamos dos seus irmãos e nós falamos da sua mãe, que é uma grande paisagista, trabalhou no governo da ex-prefeita Dena, fez um belíssimo trabalho, reconhecido por toda a sociedade lavrense, e que também está nos acompanhando também. Um abraço para ela, que também está ligado com a gente. Doutor Adalto Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no Bora Conversar. Vai voltar certamente outras vezes mais tranquilo, para a gente bater um papo sobre saúde pública, sobre saúde. É importante a gente falar sobre saúde pública também, porque mexe com tudo, mexe com todos nós, e é sempre bom a gente falar das coisas boas, não só de coisas que nos aflige, que nos deixa meio angustiado às vezes, né? Porque falar sobre suicídio, as pessoas muitas das vezes a gente até entende e compreende que se desvia um pouquinho falar sobre suicídio, porque não é um tempero bom de se degustar, né? Mas é importante que se fale, é importante que se realmente fale sobre ele de uma maneira bem clara, para que realmente a gente tenha sucesso na prevenção, no trabalho feito pelo médico, pelos profissionais que estão ali. Muito obrigado pela sua presença aqui. Só a quebra do tabu, viu? Só lembrando isso. Somente a quebra do tabu de falar sobre o suicídio, a gente vai melhorar essas estatísticas. Porque falar é sempre a melhor opção. Aproveitar a deixa, Paulo Sérgio, queria dizer que amanhã a gente vai estar fazendo o primeiro simpósio em saúde mental em tempos de pandemia. Que vai ter a presença, convidado. Exatamente, que vai ter a presença do nosso Dr. Júnior, né? Será às 16 horas, na Câmara de Vereadores. Para os inscritos, gente, porque infelizmente ainda estamos em tempos de pandemia e temos as restrições. E na sexta-feira será nosso encerramento com os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Bora Conversar. Eu que agradeço, Paulo Sérgio, o convite. Se Deus quiser, da próxima vez eu vou estar bem mais desenvolto, vou ter mais habilidade para poder responder as perguntas com mais clareza, com mais objetividade. E foi uma satisfação muito grande, viu? Um abraço para todos os telespectadores, foi um prazer de verdade. Priscila, obrigado também pela sua presença mais uma vez aqui no Bora Conversar. Pode me chamar, inclusive para outros temas, viu? Eu quero mandar um abraço para toda a equipe do CAPS. É mais desenrolada do que eu, né? Quero mandar um abraço para toda a equipe do CAPS, pessoas de coração maravilhoso, Certeza. Pessoas que são, além de colegas de trabalho, são amigos. São parceiros. São parceiros. E quero mandar também um abraço para a nossa secretária de saúde, Giancarla, para o nosso prefeito, para a nossa primeira-dama e para toda a população lavrense. Vou aproveitar, já que eu estou mandando, né? Beijo, vou mandar um beijo aqui para minha mãe, para o meu pai, para meus avós. Brincando, gente. Mais um abraço. A gente precisa rir, a gente precisa se divertir, porque o mundo está muito pesado. Verdade.